Segunda! Sincera! Segundou! Mais uma vez, meus amigos, e hoje não tem aviso, não tem nada, a gente vai diretamente começando logo a nossa semaninha com a nossa rodada de perguntas diretamente para a primeira pergunta. Ainda vale a pena ir para um estúdio gravar um disco com tanta diversidade de softwares? Então, Alex Moraes 73. Eu gosto bastante de conversar sobre alguns questionamentos no meio da música e da arte, fazendo paralelos com literalmente qualquer outro tipo de setor da sociedade, porque para mim boa parte da problemática por trás de algumas coisas nesse meio musical tá exatamente nas perguntas, saca? Na forma em que os questionamentos são feitos, como se eles já nascessem viciados e que se a gente parar para olhar em volta, tem algumas perguntas que pode ser que não façam tanto sentido, saca? Por exemplo, se a gente fizer uma comparação direta com, sei lá, o setor alimentício, falar de comida e for fazer uma pergunta bem parecida com essa aqui, a pergunta poderia ser: ainda vale a pena ir a um restaurante comer uma refeição com tanta diversidade de ingredientes no supermercado disponíveis? E aí, pelo menos na minha cabeça, essa é uma pergunta que, tipo, nem existe, saca? Nem é um questionamento que tá na cabeça das pessoas, porque por mais que, por exemplo, você seja uma pessoa que gosta muito de cozinhar, que come basicamente em casa, você sabe o valor que tem uma experiência num restaurante. Você sabe diferenciar essas duas coisas. E isso deixa de ser um questionamento para ser uma escolha baseado no tipo de experiência que você quer ter e quanto dinheiro você quer gastar, que você tem para gastar. E por que danado será que isso não acontece no meio musical artístico? Digam aí o que vocês acham nos comentários e bora trocar essa ideia. E só para não ficar sem resposta, com certeza, tá? Lógico que vale a pena você ir no estúdio, no melhor estúdio possível para você ter a melhor experiência possível. Beleza? Próxima pergunta. Plataformas digitais são a realidade de hoje e elas alteram o áudio original. Parte 1. Dado esse contexto, acha que gravar com o máximo de bitrate, sample rate, vale a pena? Parte 2. Ricardo Vasconcelos. Então, eu acho que essa pergunta, essa dúvida, ela consegue ser respondida antes mesmo, tá? De chegar nas plataformas de áudio, que inclusive, por exemplo, o Spotify, a escolha é do usuário se o volume e a masterização de todas as faixas vai ser normalizada ou não. Eu sempre deixo essa opção desligada e aí rola alteração de volume entre as músicas que eu tô ouvindo no meu Spotify, mas as músicas permanecem o mais próximo possível da mensagem que o artista quis passar, né? Do tipo de master que ele quis mandar, e que isso pra mim é uma escolha artística e que tá incluso, né, no pacote de quando você vai ouvir algum tipo de música. Mas boa parte da galera deixa essa opção do Spotify de unificar, né, todas as músicas e todas elas soarem mais ou menos no mesmo volume, o que dá uma alteração de masterização. Mas essa dúvida em específico sobre bitrate e sample rate, eu acho que ela acontece antes mesmo de chegar nessa última etapa, por um motivo muito simples, tá? Que o ouvido humano da gente tem um teto de qualidade, um teto de percepção sonora, de frequências, tá? E que esse teto, ele já foi alcançado faz muito tempo, saca? É uma questão física, biológica, a gente só escuta entre 20 e 20K, entre 20 Hz e 20 mil Hz. E isso é o máximo, tá? Quando a gente fala dessa faixa de frequência, isso é o máximo. Eu provavelmente já devo ter perdido os 20K, se escutei 20K alguma vez na vida. 19 também já não devo ouvir mais, 18 não devo ouvir mais. Eu, no máximo, devo estar batendo ali nos 17 e pá, depois de muita lapada sonora no pé do ouvido e tal. E isso é biológico, tá? É o que a gente consegue ouvir. E já no CD, tá? Na resolução, no sample rate do CD de 44.100, o que a gente consegue biologicamente escutar já estava contemplado desde essa época, tá? Então qualquer coisa que passa disso é enrolação. É alguém tentando vender uma coisa para você com um númerozinho maior, mas que não vai fazer diferença nenhuma, a não ser que você tenha um ouvido biônico aí, né? E tal. Aí não só você tem que ter um ouvido biônico, como todos os músicos que gravaram as músicas e o estúdio que gravou as músicas, todo mundo tem que ter ouvido biônico para compor, né, as músicas baseadas nessas frequências que só quem tem ouvido biônico consegue ouvir, e aí registrar isso, e aí você vai conseguir ouvir essa diferença. Senão é o mesmo que nada, porque a gente não vai ouvir isso que está sendo registrado, não tem sentido nenhum, tá? Já quando a gente fala dos bits, do bit depth, a gente está falando de quantidade de informação que está sendo
registrada naquele arquivo quando a gente está gravando. E aí existe uma diferença, mas muito mais para o conforto de quem está gravando do que para o resultado final em si, saca? A não ser que role um erro na gravação. E é exatamente por causa disso que tem essa lenda, né? Quando a galera vai gravar, de tipo, gravar com o máximo de ganho possível logo antes de estourar. Porque quando as gravações eram feitas em 16 bits, isso era necessário, porque qualquer alteração no áudio, principalmente de volume, como você estava gravando apenas em 16 bits, essa alteração alterava o áudio, porque a quantidade de informação que estava sendo registrada, quando você gravava, não era tipo gigante, você não conseguia ter uma maleabilidade ali, e quando você precisava depois aumentar esse volume, o sinal era distorcido, saca? Mas quando a gente passou a gravar em 24 bits, isso mudou completamente, tá? É uma coisa que eu literalmente não me preocupo. Várias vezes já aconteceu de algum sinal ser registrado com volume baixíssimo, que tipo, quase nem dá pra ver na waveform e tal, escrevendo e tal. Mas como você tá gravando em 24 bits, você tem um espaço de informação que está sendo registrado tão grande que é só você puxar o volume digitalmente, que ele vai vir e vai dar em nada. Só se realmente você gravar num ganho, tipo, 0.00001, aí quando você puxar, né, 1 milhão de dB, tipo, vai vir o ruído junto, saca? Mas aí tem que ser um erro muito estratosférico, saca? Tipo, muito bizarro. Então, assim, 24 bits e 44.100 já é mais do que... Opa, calma, celular. Já é mais do que suficiente, tá? E o formato que eu costumo gravar aqui sempre é em 24 bits e em 48K, porque é o formato que os vídeos trabalham. Isso também é diferente. Quando você grava em 44 e vai sincronizar com o vídeo, ele fica saindo de sync. Isso basicamente só por causa disso que eu gravo em 48 com um pouco mais de informação, mas que é uma informação que não é audível. Se você está gravando aí em mais do que 48, você está basicamente gastando espaço no seu HD, a não ser novamente que você tenha o ouvido biônico. E aí aquela onda, né? Não se assustem que esse número ele vai sempre estar crescendo, porque as empresas de tecnologia de áudio precisam sempre estar criando inovações, né? Para vender mais seus produtos. Isso vai permanecer, tá? Acontecendo. E sempre vai ter alguém muito bem pago que vai dizer que isso faz muita diferença. Mas é uma historinha para boi dormir danada, viu? Isso daí. Pela simples limitação física e biológica da gente. Beleza? Lucas, tudo beleza? Fala sobre o Tone-X Pedal. Sérgio Targino. Velho, então, eu dei uma sacada, tá? Nos vídeos sobre o Tone-X. Gostei muito do timbre, mas gostei tanto do timbre quanto eu gosto de timbres resultantes de simulações nos últimos 10 anos, saca? Pra mim, nesses tipos de equipamentos, tipo, me atrai muito mais as funcionalidades extras e controlabilidade, como isso vai me ajudar ao vivo e como eu vou encaixar isso no meu rig de uma forma que facilite a minha vida, saca? Principalmente no palco, do que necessariamente os timbres em si, que pra mim são muito parecidos, saca? Entre todos esses equipamentos, entre todos esses simuladores. Então, por exemplo, no Tone-X, as coisas que eu mais curti foi o fato dele ter incluso compressor, reverb e noise gate. E a parte que mais me irritou foi o fato dele não ter saída dedicada XLR. Eu realmente não consigo entender o fabricante que não coloca essa opção no seu produto. Hoje em dia, a única coisa que eu penso é que realmente os fabricantes não estão tocando ao vivo, saca? É a única coisa que vem na minha cabeça, velho. E aí eu lembro de equipamentos tipo o Fractal FM9, que tem 2 saídas estéreo independentes, XLR, ou seja, são 4, né? 2L e 2R. Essa galera tá ligada, o que é que a gente precisa para facilitar, né? Nossa vida aí no Play ao vivo. Mas realmente não me interessa, né? Ah, esse aqui é 10% mais perto, esse aqui é mais 15% mais perto, 20%, pá, não sei o quê. Simulação de amplificador, pra mim, pra utilizar ao vivo principalmente, que pra mim a função do equipamento físico é essa. Já falei aqui, né? Já fui em palco, o guitarrista tava com o Kemper, outro guitarrista tava com a GE200, o timbre dos amps tava soando o mesmo. No mais, é isso aí. Mas não tô falando mal não, tá? Inclusive, pensei em pegar um, mas novamente não por causa do timbre em si, mas por causa das funcionalidades. Mas esbarrei aí nessa saída XLR que me incomodou bastante. É isso aí. Próxima pergunta. Mano, quesito show no palco. Você prefere monitores in-ear ou amp gritando atrás de você? Abraços. L. Rodrigues, BR. Meu velho, então, depende muito do tipo do show, do tipo do palco, como tá o sistema
de monitoração do palco, porque assim, o que interessa é se ouvir, né? É se ouvir bem, esse é o primeiro ponto, ao menos pra mim. E aí, se eu chego num lugar e não tem um amplificador legal disponível, eu posso até deixar algum volume nele ali, mas a minha preocupação principal vai ser distribuir o máximo de som de guitarra pelos retornos disponíveis na casa, ao invés de ficar brigando, né, com o amplificador. Mas, caso o amplificador do local, ou eu tenha levado o meu amp, e o som que está saindo do amp é bacana, eu gosto bastante de ter, tipo, um sweet spot, né, tipo, ter um lugar preferido para tocar, que o timbre vai estar incrível, mas ainda assim, que é, no caso, na frente do amplificador, né, mas ainda assim, distribuir, tá? Novamente, o timbre da guitarra, o som da guitarra, por todo o palco, até para todo mundo me ouvir direito, e eu também não precisar aumentar tanto assim, saca? O volume do amplificador, porque quem tiver, principalmente no público, mais perto, na frente do amplificador, vai ouvir só guitarra, e a própria transitação, né, dos músicos no palco, tipo, se eles chegarem muito perto do amplificador e a guitarra não estiver distribuída bem no palco, né, tudo some, saca? Então, o ideal para mim sempre é distribuir o máximo possível do som da guitarra no palco. E que, pro meu prazer, pra minha satisfação, é sempre excelente ter um amp, pra mim, com volume independente, pro meu retorno pessoal, mais próximo, né, possível de mim. Essa é a situação, ó, perfeita. Beleza? Essa foi a última pergunta do dia. Como sempre, não se esqueçam, tá? Comentar qualquer coisa aí embaixo pro vídeo, ó, ser espalhado por aí. Não se esqueça também de se inscrever no canal, deixar o like. E se quiser ajudar mais ainda, clica aí, ó, seja membro, pode dar R$5 aí por mês pro canal e garantir que vai ter sempre vídeo por aqui pra vocês sacarem, né, informações legais, descoladas e pá. Beleza? Até o próximo vídeo. Valeu, ótima semana aí.